Falar que os réus do 8 de janeiro precisam ser punidos porque a impunidade vai gerar mais violência só pode ser uma piada de mau gosto. O STF é o maior garantidor da impunidade dos grandes corruptos do Brasil e não tem moral alguma para criticar a impunidade brasileira, considerando o papel que o próprio tribunal tem exercido na blindagem de criminosos de colarinho branco. As pessoas perderam a esperança. Eu estou vendo subir num trono, hoje eu estou vendo subir no trono um ditador, que já era um ditador, mas que agora vai ser mais cruel, se é possível que seja mais cruel do que ele já é. Há uma porquê, Geisiane, porque quando ele diz o que ele diz, quando ele fala o que ele fala, ali, mesmo sabendo que a lei proíbe, eu fico me perguntando, ele vai querer regular as redes sociais? Então, eu vou dar uma sugestão para o Alexandre de Moraes. A primeira coisa que você tem que bloquear, Alexandre de Moraes, presta atenção, é o site planalto.gov.br, porque lá está toda a legislação brasileira. E se tem uma coisa que mostra que Vossa Excelência é um ditador, se tem um site na internet que prova, por A mais B, por 1 mais 1, por todos os números e signos possíveis, se tem um site que tira o crédito do seu trabalho totalmente, é o site planalto.gov.br. Se tem um site que diz que esse país é uma ditadura e que Vossa Excelência é um carrasco e que Vossa Excelência não entende de direito e que Vossa Excelência engana a população, comete fake news, mente! Mente para ser um vingador autoritário, como toda a pior espécie de ditador. Esse site é o planalto.gov.br. Então, Alexandre, tira do ar o site planalto.gov.br. Porque a partir do momento que a população, como eu, não puder mais ler na íntegra a legislação desse país, talvez nós possamos concordar com você. Enquanto eu souber ler, eu garanto aqui, o que desacredita, o que destrói, o que aniquila o STF, nem o STF, mostra que o STF é um arremedo e que o verdadeiro está sequestrado porque vocês, como sem terras, invadiram a sede do STF e ocupam sem ter propriedade alguma. E a propriedade é o notável saber jurídico. A propriedade é o saber o direito. A propriedade é saber que com o direito se faz justiça e não vingança. Então vocês são como MST. Sem propriedade estão nesta sede. E a única coisa que tira o crédito de vocês, me desculpe, é a legislação brasileira. Então, vamos cortar todo o acesso da população à legislação, assim talvez vocês possam ter algum crédito. Tem um post, Geisiane, antes de passar para você, que o Deltan Dallagnol fez. É um post ou um vídeo, o alemão? É um post. Coloca aí na tela para... Ah, ele não pôs, ele mandou no meu WhatsApp, eu vou pôr aqui. Então vamos ler aqui. O que o Deltan escreveu. Você transcreveu ou você mandou X? Ou são a mesma coisa? Tá, então vamos lá. Diz o Deltan Dallagnol. O discurso de Moraes é inadmissível do começo ao fim e é absurdo que a imprensa trate isso com naturalidade. Não, não é um absurdo. Primeiro porque não é a imprensa. É porque são os herdeiros da imprensa. Um homem de imprensa teria vergonha de tratar isso com naturalidade. Agora, os herdeiros não, eles só não querem perder o dinheiro. E dinheiro na mão, calcinha no chão. Corrigindo o que Deltan, me desculpe, mas é para deixar isso bem claro. Não são os homens de imprensa que tratam com naturalidade. São os herdeiros que não têm vocação para a imprensa e só não querem perder a boquinha. Mas continuando aqui ao post do Deltan.
Segundo informação da própria imprensa, Moraes será o juiz relator da investigação e, portanto, jamais poderia comentar publicamente sobre o caso, desta forma, antecipar opiniões. O que eu acabei de falar aqui. Pior do que isso, como que o ministro já fala de forma tão segura sobre o que ocorreu menos de 24 horas depois do caso, quando a investigação mal começou? Como Moraes pode afirmar a respeito das causas e contexto dos fatos e ainda culpar as redes sociais e a liberdade? Pois é. Falar que os réus do 8 de janeiro precisam ser punidos porque a impunidade vai gerar mais violência só pode ser uma piada de mau gosto. O STF é o maior garantidor da impunidade dos grandes corruptos do Brasil e não tem moral alguma para criticar a impunidade brasileira, considerando o papel que o próprio tribunal tem exercido na blindagem de criminosos de colarinho branco. Não só. Alexandre de Moraes devia entrar para o livro do recorde. Ele é o maior criminoso na modalidade crime de abuso de autoridade em pseudo-países democráticos. Está aí. Olha, bom, primeiro que a gente já imaginou que, quando saiu a notícia, nós já imaginamos que isso aconteceria, que eles fariam essa relação com o 8 de janeiro, que eles fariam a relação com o bolsonarismo, justamente porque o cara se candidatou em 2020 pelo PL, chama atenção aqui que em 2020 ele recebeu 98 votos. Então, o Valdemar Costa Neto, só para incluir aí para você, que é presidente do PL desde sempre, disse em entrevista à CNN que o homem que morreu não era conhecido pela cúpula e que as atitudes tomadas por ele não têm relação com grupos do 8 de janeiro. Aspas para o Valdemar Costa Neto, não conhecemos a pessoa, ele foi candidato em 2020, estão querendo juntar com o 8 de janeiro, não tem nada a ver, Bolsonaro nem estava no PL em 2020. Ele não é conhecido nem no bairro dele. No meu bairro tem mais de 98 pessoas que moram lá. Nem no próprio bairro ele era conhecido para uma pessoa receber 98 votos. Então, o primeiro ponto é esse. A gente já sabia que isso aconteceria e nós sabíamos que isso aconteceria porque nós vivemos uma ditadura. Essa ditadura é instaurada pelo judiciário, não porque o STF tem que deixar de existir, não porque nós não acreditamos no sistema jurídico. Pelo contrário, porque existem 11 pessoas que corromperam a função da justiça no nosso país, 11 pessoas que corromperam o que é a instituição STF. Desde então, todos os dias, nós clamamos para que devolvam o STF para a população, que devolvam a justiça para o país. Bom, aí ele vai e avança para o tal do gabinete do ódio. Isso chama bastante atenção, porque a gente não sabe o que é o gabinete do ódio, assim como a gente não sabe o que é desinformação, assim como a gente não sabe o que é fake news, assim como a gente não sabe direito o que acontece no tal do inquérito das milícias digitais. Quem são esses milicianos digitais? O que a gente sabe, o que a gente teve acesso é que algumas contas no X, por exemplo, eram derrubadas a bel prazer, porque, enfim, o Alexandre de Moraes determinava e aí queria que o X derrubasse a conta. Quando você ia ver a repercussão da conta, era uma conta pequena de, sei lá, 100 seguidores, 200 seguidores. Então, assim, o que eu estou chamando a atenção para esses números? Não são pessoas que têm uma voz ativa, que ecoam essas ideias. Por que eu estou falando isso? Se essa pessoa não tem reverberação dentro desses grupos, significa que sequer o grupo existe. Repito, o cara recebeu 98 votos, nem no bairro dele era conhecido. Então, ele está usando um caso que aí, enfim, a gente não sabe, terrorismo, não foi, atentado, não foi. Tem algumas pessoas aqui no chat, inclusive, levantando a possibilidade de ser só um suicídio. O cara estava muito perturbado. Suicídio não é crime, eu estou falando na modalidade criminal. Exato. Como é que você prende o que se suicidou? Não tem, já expliquei isso. É justamente, suicídio não é crime, então sequer crime seria. É um cara desequilibrado que se matou. Sabe por qual razão a gente tem que levar com rigor isso? Porque a minha preocupação agora é tratar com a esquerda do que ela tem feito. Por exemplo, saiu recentemente uma moça que botou nas redes sociais de que tinha que pegar todos os deputados que vão votar e matar. E tem gente que vai tentar fazer isso da esquerda, então eles têm que ser tratados com o ato que eles vão cometer. Exato. Por isso que a gente tem que ter rigor, só por isso. Eu não estou preocupado mais com esse ato. Como é que nós vamos ter rigor com um judiciário desse? Mas o Barroso acabou, de mostrar que o STF... Mas é entre nós. É uma mentira. Entre nós, porque o nosso grande... Por que vem a desesperança, Pavinato? Sabe quando vem a desesperança? Quando entre nós percebemos que não existem mais líderes. Aí é que está o problema. Mas então, existem, professor. Existem líderes ocultos. Em 1930, houve uma rebelião constitucionalista, porque nós tínhamos um ditador no governo, que era Getúlio Vargas, colocando pessoas do Nordeste para se aproveitar do Sudeste. E, através de abuso de autoridade,
veio uma guerra constitucional que ceifou a vida de milhares de pessoas em São Paulo. Então, um ato isolado de suicídio por revolta, onde as pessoas estão chamando de terrorismo, pode até ser, porque a lei brasileira sobre terrorismo... só com o conceito, Marcelo. A questão é só essa. Olha só a lei de terrorismo. Olha a lei de terrorismo no Brasil que diz. Olha como as nossas leis são frágeis. A nossa lei é péssima. Ela diz o seguinte, ó. A lei número 13.216, 16 de março de 2016, que define, pune e julga crimes terroristas, né? Ela diz o seguinte, se você fizer qualquer ato que tire a paz ou relacionado a patrimônio público, você já é terrorista. Se você for lá com estilingue a lei é péssima. A lei é péssima. Isso é terrorismo, então, agora, no Brasil. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.